Ok, já tomei banho, estou cheirosinha, mesmo que você não possa sentir o cheiro. E hoje eu tenho participação especial de Luz Intermitente, mais conhecida como minha irmã. Olá! Hola. Hoje para falar sobre Una película. Emília Pérez. E ela acompanhou a minha decepção durante este período de tempo em que eu gastei. ¡Qué decepción de película! Calma, vamos por partes, porque não só de decepções esse filme está feito, ele também tem pontos positivos, não é mesmo? Sim. Então, o que acontece? Eu decidi ver Emília Pérez porque eu vi vários comentários sobre o filme na internet. E assim, é um filme que, mesmo sendo dirigido por um francês que não entende muito da cultura mexicana, pelo visto, tá inteiramente em espanhol, com algumas partes em que, mesmo falando em espanhol, eu não vou entender. Mas enfim, isso é uma questão que eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. Então eu disse, tá, vou assistir. Vamos começar. Primeiro, um dos pontos positivos do filme, apesar de que muita gente diz que é um ponto negativo, é o elenco. Porque se não fosse a Zoe Saldanha e a Carla, que faz o papel da Emília, o filme ele se ia desmoronar, assim, ó. Ia cair tudo. Porque eu acho que escalaram a Selena Gomez porque ela é famosa. A mulher, ela não atua mal, mas aqui, meus amigos, não tá legal. A Jéssica não convence em nenhum momento. Pronto, acabou. Ela tem 2 números musicais e um deles é o pior do filme. E eu fiquei me perguntando, gente, eu juro, eu falo espanhol, eu não entendi metade da música. Eu tive que ver legenda, buscar na internet a legenda, pra entender o que essa moça tava dizendo na música. E eu não sou uma sommelier de musicais, mas eu vi o suficiente para entender que um dos princípios básicos para ter um bom musical é que os intérpretes tenham uma boa dicção e que se entenda o que eles estão cantando. E não tivemos isso no primeiro número musical da Selena Gomez e eu estou extremamente decepcionada. Enfim, continuemos. E às vezes, mesmo entendendo as letras, você não entende o que eles querem dizer. Check it out, I'm in the house. Exatamente isso, era como, tipo, umas palavras aleatórias jogadas. Não, vou significar como seria a sensação de assistir os números musicais da Emília Pérez. Alerta. Pausa para aviso de cringe. Não diga que eu não avisei caso você sinta uma grande vergonha alheia com relação ao conteúdo à continuação. Este es el momento. Ella es mala. Es mala. Es horrible. Una mala persona. Malvada. Yeah. ¿Por qué esto está pasando? No me lo creo. No me lo creo. Meu Deus do céu, o que eu tô fazendo com a minha vida? Talvez, se me tivessem pagado, eu poderia fazer. Porque, pelo menos, eu sei falar espanhol direito. Tô sendo um pouco cruel? Um pouco não, bastante. Mas é que realmente essa é a sensação. Você tá assistindo um filme que tá fazendo firula. Outro ponto positivo sobre o filme é que ele é visualmente agradável. As cenas, elas não foram jogadas aleatoriamente. Por ser um musical, existem muitas partes que são bem fantasiosas. Não vejo nenhuma dissonância do que eu vi em Emília Pérez para outros musicais. Nesse sentido, ok, não acho que todos os cenários estejam bem feitos. Inclusive, tem uma cena que eles estavam no telefone. A Emília, a personagem da Zoe, que é a Rita, e a Jéssica. Se não fosse a Zoe ali no meio, eu simplesmente ia pausar o filme e desistir de ver o resto, porque tava muito esquisito, tava muito... Gente, é horrível. Eu não entendi essa cena. Me quiere roubar a mis hijos. Y ahora mi lana. Cálmate. Me quiere robar a mis hijos. Cálmate. Porque existem partes em que a atuação da Carla e a atuação da Selena parecem uma coisa... É muito ruim, mas aqui eu não vou nem colocar a culpa nas atrizes, eu vou colocar a culpa no diretor, porque ele quis inventar alguma coisa de novo, mas não deu certo. Bom, aqui acabam os pontos positivos do filme, o resto é um desastre. Esse filme foi feito por uma pessoa que não entende de México. Devido a que eu sei falar espanhol, eu consigo ler comentários de pessoas falando em espanhol na internet e eu não vi nenhum mexicano falando coisa positiva sobre esse filme. Imagine que um diretor australiano inventasse de fazer um filme do Brasil. E o filme vai falar sobre o quê? Futebol, samba, bunda. E no final das contas... Não, peraí. Além de tudo isso,
é um musical. E eles colocam, tipo, música de bossa nova, mas com umas letras que pareceram que foram escritas originalmente em inglês e depois traduzidas para o português. É mais ou menos essa a sensação que os mexicanos tiveram com Emília Pérez. É uma sensação um pouco desagradável assistir o filme sabendo que o público teve esse tipo de recepção. Esther, ¿tú escribirías una película sobre algo que no entiendes? No, ¿Por qué? porque no lo entiendo. ¿Me van a pagar? Uhum. Sí. Bom, essa é a conclusão que nós tiramos sobre Emília Pérez. Vamos ser sérios. A gente tá falando de um filme que ele, por algum motivo, ele chegou onde ele chegou. Ele não é um filme tecnicamente ruim. Ele tem vários pontos positivos. Mas ele não é o filme mais original do mundo. Só que ele tá sendo tratado como se fosse uma grande novidade. Como se ninguém tivesse tentado fazer algo tão ousado. Porque está misturando narcotráfico com musical, com uma história que é protagonizada por uma mulher transgênero, sabe? Então eles estão vendendo o filme como se fosse uma coisa incrível e genial. E não é lá essas coisas. E sim, pra quem não fala espanhol, é um filme até aceitável. Porém, o que eu sinto com relação aos mexicanos é que é muito triste você ver uma obra que ganhou tanto destaque, sendo que o autor parece que dirigiu esse filme e teve toda essa concepção de um ponto de vista muito condescendente. Vou sim falar sobre os problemas do seu país. Vou trazer o público para ver um filme sobre narcotráfico. Sim, vamos colocar luz sobre esse problema no México. Existem muitas formas de você trazer inclusividade em filmes. Existem muitas formas de você representar temas delicados. E eu acho que Emília Pérez não acerta em nenhum desses pontos. Eu consegui aproveitar até a metade do filme, porque a segunda metade, a inverossimilhança, ela me ganhou. Meu pai amado. Quando chegou pouco antes da parte em que a Zoe canta El Mal, aqui o filme me perdeu. Para uma pessoa que fala espanhol, ouvir essa música foi uma tortura. Palavras soltas. Hola, ¿cómo estás? Yo estoy bien. ¿Y tú? Não, isso aqui tem sentido. A música que eu ouvi não tinha muito, na verdade. Me he comido una milanesa. Ahora voy a dibujar. Algo assim, exatamente isso. Você joga umas palavras aleatórias num rap pra poder rimar, mas só que nem rima. Não sei explicar. É o que parece um rap, mas não é um rap. Gente, não dá. Sinceramente, depois disso aqui, eu vou pensar duas vezes antes de comprar uma entrada pra qualquer outro musical que o pessoal chame de revolucionário, porque eu prefiro o mesmo de sempre. É isso aqui. Bueno, Esther, muchas gracias por tu participación. Já, tá bom. E Esther, por favor, me diga qual nota você daria pra Emília Pérez de 1 a 10. A nota da Esther é... E a minha também. Obrigada pela sua visualização e espero que você tenha um ótimo dia e tchau. No momento que eu tava gravando o vídeo, eu não tava conseguindo lembrar de algum exemplo que servisse de contraponto pra Emília Pérez, que é muito fácil você falar, nossa, esse filme é muito ruim. Pois lembrei, gente, eu lembrei. Inclusive, esse daqui foi um filme ganhador de Oscar. Todo em todo lugar ao mesmo tempo, que eu tive a fortuna de assistir no cinema. Eu assisti por acaso, porque eu fui no cinema, queria assistir alguma coisa, o filme que eu queria já não tava em cartaz, e eu vi ele ali e disse, vou assistir. Quando terminei o filme, eu fiquei assim... O filme, ele vai ter como protagonistas uma série de imigrantes chineses que moram nos Estados Unidos. Ó, a gente já tem a questão racial aqui. A gente tá falando sobre um povo, uma cultura que na maioria das vezes é alheio a muitos de nós. E a forma e os costumes da família no filme não foi apresentado de forma desrespeitosa. Logo temos a questão da representatividade LGBT no filme, que é relacionado à filha da protagonista. Ah, Heloísa, como é que você vai comparar um musical com esse filme que não é um musical? Talvez não seja um musical, mas tu já viu um filme de artes marciais que trata de tema tão complexo como o filme de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tratou? Além do mais, fala de questões raciais, questões de sexualidade e com uma delicadeza sem ofender ao público ao que tá se dirigindo. Eu não sei, eu acho que Emília Pérez não consegue fazer isso. Até hoje eu não vi nenhum chinês ofendido com esse filme. Inclusive, houve muitas críticas positivas com relação a todos os aspectos que o filme toca. Então, as coreografias de luta, elas complementam a história e não atrapalham. Não é como um musical no qual você não consegue entender o que os personagens estão falando. Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Meu bem! Mas na minha cabeça não me entra que alguém consiga assistir o filme da Emília Pérez e diga, nossa, esse é um musical muito bom. Não é. Final dramático.
Final dramático. Sí, final dramático. Termino por lo alto. Yeah, yeah, yeah. Sí. ¿Te tomaste las pastillas? Nadie necesita saber que no me estoy tomando las pastillas. ¿Vale? Gracias.